acontecer. Ok. Primeiramente, meu boa noite a todos, né? Obrigada a quem vai se conectar ou está se conectando conosco, não é? Essa é mais uma live do Corém Paraná, não é? Dando continuidade aos trabalhos da Semana de Enfermagem, que eu sempre digo que virou mês da enfermagem, não é? O Corém atualiza, vai continuar, no mínimo, uma vez por semana, trazendo pessoas especiais, né, como a minha colega na data de hoje, outros que já vieram, não é, para conversar conosco. Especificamente hoje é uma honra, não é? Temos a companhia, eu achei tão bonitinho, Márcia, ex-alunos teus escrevendo assim, hoje eu vou assistir, porque hoje é a minha professora que vai falar. Ah, vale tudo e mais um pouco, não é? É verdade. E a Márcia Cubas, que é bem conhecida no nosso meio, né? É uma docente adorável, de uma capacidade bárbara, né? Da PUC Paraná, minha casa, onde me formei, se cheguei onde cheguei, se andei, né? Durante todo esse tempo de 40 anos de profissão, eu devo a minha formação, a minha casa, que é a PUC, né? Nossa, doutora em enfermagem muito jovem, né? Continua jovem, mas ainda mais jovem, pesquisadora do CNPq, né? 2, chique, hein? É alto nível, por favor. Não é? Fez, na época, o doutorado na Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Escola Superior de Enfermagem do Porto, e assim vai. Muito modesta, ela escreveu meia dúzia de linhas, não é? Porque o currículo dela é bastante soberano. Não é? Então, Márcia, obrigada por ter, nesse conjunto, nesse momento muito difícil para os docentes, principalmente, né, em termos da carga horária dos senhores e todas as atividades docentes, propriamente dita, ter aceito o convite e trazer para nós uma de muitas de suas pesquisas, né, no que diz respeito a registro das ações de enfermagem no contexto da Covid. Não é? E entra num assunto bárbaro, né, bárbaro, que a gente vai estar conversando no transcorrer dessa hora que a gente vai estar, nós vamos estar juntas, entra em questão da importância de anotações propriamente dito para essa segurança tanto do trabalhador, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, bem como para o nosso paciente, cliente, usuário, né? Segurança, qualidade, visibilidade, né? Do nosso assistir. Então, seja muito bem-vinda, uma boa noite para você e eu passo a palavra para a nossa convidada. Ok. Boa noite, Simone. Eu, com muita gratidão, né, que participo aí, a gente tem uma caminhada meio que histórica aí de muito tempo, né? Então, para mim é um prazer estar com vocês aí e poder colaborar um pouquinho hoje com o tema que me foi designado, né? E dizer para vocês que estão assistindo e para você do Corém em especial que eu não sou uma especialista no Covid, né? Eu tenho uma formação na área de epidemiologia, né? Que vem aí desde o mestrado, né? E que vem antes disso, quando eu ainda era enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, que fiz coordenação de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, então ela me fez entrar um pouco mais em contato com a questão da epidemiologia e com as doenças transmissíveis por decorrência, né? Mas a minha linha mesmo, aquilo que eu mais estudo, aquilo que eu tenho um know-how um pouco maior e me sinto mais à vontade de falar, é realmente sobre as questões relacionadas ao registro, né? As formas e os modos, né, que a equipe de enfermagem tem como registrar suas ações, né? E quando a Denise, né, Kleidenberg e a Simone, em consequência, fizeram esse convite, ele veio por uma consequência
de um trabalho que a gente vem fazendo na rede de pesquisa, na rede de pesquisadores sobre processo de enfermagem. Então, é uma rede que nasceu, né, de uma conversa, né, durante o evento de 25 anos do grupo de pesquisa da professora Alba Boturra, na Unifesp. E, nesse momento, se não 80%, ou em torno disso, dos pesquisadores que se dedicam à estrutura do processo de enfermagem estavam presentes, né? Alguns como plateia e alguns fazendo algumas participações ali naquele dia relacionado a isso. E a professora Rosemary Santana, da Universidade Federal Fluminense, e a professora Alba, propuseram que a gente trabalhasse uma perspectiva de rede de pesquisa, porque esse é o futuro dos pesquisadores. Se a gente quiser realmente trabalhar com fomento de pesquisa, com pesquisas com um pouco mais de evidências, né, a gente precisa fazer parceria. E desta forma nasceu a rede de pesquisas. Ela foi gestada, né, no movimento lá do aniversário do grupo de pesquisas, mas esse ano, no início do ano, ela foi efetivamente organizada, né? E a rede encontrou um terreno mais fértil, né, vamos dizer assim, para começar a entregar determinados trabalhos pela epidemia e a pandemia do Covid, né? E nós chegamos à conclusão de que, como pesquisadores e professores, nós poderíamos devolver, de alguma forma, para enfermeiros e equipes, né, o nosso saber relacionado ao processo de enfermagem e terminologias direcionadas à questão do Covid. Então, um grupo de pesquisadores relacionados ali à rede de pesquisa, primeiro encabeçou esse processo e dividiu, né, o grupo em grupos de expertise, né? Então, dentro da estrutura hospitalar, da estrutura trabalhador, da UTI, né, em áreas críticas, e da família e comunidade, para que a gente pudesse, a partir daquilo que a gente já estuda, daquilo que a gente tem como pesquisas, poder oferecer um rol, né, de elementos para registro, né? Então, dando esse primeiro espaço aí, né, dizer por que a conversa foi nessa, né? Porque algumas pessoas podem dizer assim, poxa, mas faz tanto tempo que ela não está na linha de frente, ela não trabalha diretamente com o Covid, o que ela está aqui falando sobre isso? Então, só para que eu contextualize esse histórico, né? Então, a partir disso, eu quero retornar um pouquinho à questão do registro, né? Então, vamos pensar assim, registrar em prontuário, e eu estou falando para o Corém, estou falando para uma autarquia, né, da nossa profissão, né, que não nos protege, mas protege a população em relação ao nosso trabalho, porque eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Às vezes eu escuto assim, o que o Corém está fazendo por nós, né? O Corém, na verdade, ele tem esse por consequência, mas o principal ato dele é ele proteger aquele que a gente expõe ao nosso trabalho de um trabalho não efetivo ou não adequado, um não adequado, ou um negligente, imprudente, né? Todos os qualitativos negativos relacionados à nossa profissão. E também oferecer para a gente uma sustentação para que a gente possa dar esse trabalho com qualidade. Bom, então eu penso assim, sob o ponto de vista legal e ético, nós temos legislação específica para dizer que precisamos registrar. Ok. O que precisamos registrar? Precisamos registrar os nossos 3 principais elementos, né? Aquilo que a gente faz, né? Então, as nossas ações
seja ela uma ação de enfermagem, seja ela uma intervenção de enfermagem. Então, são o que nós fazemos, né? E fazemos por quê? Porque a gente está dando resposta a uma determinada necessidade de cuidado. Então, essa é uma segunda coisa que a gente tem que registrar. Qual é a necessidade de cuidado? Né? E a terceira coisa é com que resultado que eu quero. Então, qual é o objetivo dessa minha intervenção? Né? Então, esses 3 elementos básicos, eles estão expostos, né, de alguma forma, nas etapas do processo de enfermagem, quer em qualquer lugar do mundo. Porque existem lugares do mundo que o processo de enfermagem, ele é condensado em 3 etapas, em 4 etapas, em 6 etapas, em 5 etapas. Legalmente, no Brasil, é considerado como 5 etapas. Mas, né, a gente sabe que tem teoristas que trabalham com mais etapas ou menos etapas. O que efetivamente você tem que registrar? Você tem que registrar o que você fez em resposta a uma necessidade para atingir um determinado resultado. O que você fez são as intervenções de enfermagem ou as ações de enfermagem. As intervenções de enfermagem, elas estão sempre ligadas a um diagnóstico, por isso que ela é chamada de intervenção. Então, a princípio, não existe intervenção de enfermagem sem um diagnóstico de enfermagem, porque efetivamente ela tem que ser prescrita e executada a partir de um diagnóstico e de uma necessidade. Tá? As ações de enfermagem, elas podem ser registradas não decorrentes de um diagnóstico de enfermagem. Ela pode ser por uma necessidade oriunda de uma outra situação. Por exemplo, uma necessidade terapêutica de você ir lá e fazer uma intramuscular, tá? E aí, isso não é... Você não fez um diagnóstico daquilo. Aquilo vem de uma necessidade terapêutica de uma prescrição médica. Ou seja, são ações que você tem que fazer e que, à medida que você faz, tem que ser registrada, ok? E o resultado de enfermagem, ou seja, aquilo que é o que você quer fazer, ele está ligado à questão da avaliação da tua eficácia como intervenção, né? Então, essas 3 coisas você tem que pensar que tem que estar registrado. Ok. Ao você pensar desta forma, você tem um compromisso legal, responde legalmente ao teu COREM, né, que está lá direcionado e que você tem que colocar lá o número carimbado, assinado, né? Ele assinado, carimbado, né, registrado, né? Raul Seixas, né? Se quiser voar, está registrado, carimbado, né? E tudo mais. Final. Né? Mas também tem 2 coisas que eu chamo muito a atenção. A primeira delas é a responsabilidade que você tem ao você registrar ou deixar de registrar com as gerações futuras. Tá? Então, é com aqueles que vêm depois de nós, né, e que vão utilizar dos dados epidemiológicos, dos dados registrados para sustentar melhores práticas. Né? Certo. Então, eu consigo... Para mim, assim, era uma alegria, por exemplo, né, quando eu estava na unidade de saúde e que eu recebia um usuário de uma outra unidade de saúde que se mudou para a minha área, e eu abria aquele prontuário e a outra enfermeira de saúde da família que tinha atendido lá tinha feito um bom histórico, tinha feito uma boa... Porque para mim era uma forma de me aproximar dessa família com um pouco mais de sustentação do que quando eu via aquele prontuário que só tinha anotação médica. Porque eu teria que começar o meu trabalho tudo novamente. Então, eu não tenho compromisso apenas comigo, eu tenho compromisso com a equipe que me cerca, né? Com os outros profissionais que usam do meu registro, mas também com as gerações futuras, porque a partir do que eu registro, eu posso ter dados epidemiológicos que sustentem o meu saber. Essa é a primeira situação. A segunda situação, ela diz respeito ao compromisso social
que o enfermeiro tem que resgatar. Uhum. E aí eu acho que vai além do olhar para o nosso umbigo como profissão. Porque durante muito tempo eu tenho falado, o processo de enfermagem vai dar visibilidade para o enfermeiro, o registro da visibilidade. Porém, se a população, se a sociedade, se aquele que a gente cuida, eles não nos vê como profissionais que registram, que têm acurácia, que têm responsabilidade, tudo, ele também não vai conhecimento, entender um compromisso. Exatamente. Então, desta forma, além de tudo, é um compromisso social. Então, vamos pensar assim, se eu uso deste registro para processar alguma coisa e o meu registro está perfeito, né? A gente está entre aquela linha, né, de fazer a diferença porque eu tenho um registro perfeito, né? E assim, algumas pessoas, eu lembro da professora Diná Cruz, isso assim no final da década de 90, ela ainda falando, né, que o diagnóstico de enfermagem, ele não é uma surpresa, nem algo novo na nossa profissão. É só a forma de registrar que ela tem algumas características que às vezes as pessoas não conseguem se apropriar, né? Eu acho que a gente ganhou muito nesses últimos 20 anos aí, né, dos anos 2000, né, na capacidade que nós temos de produzir ciência na área de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. E a partir disso, agora a gente tem que entender qual é o impacto das nossas ações. A gente tem que entender como é que quem a gente atende se beneficia disso, né? Então, de uma forma geral, nesses primeiros 20 minutos de conversa, né, eu tinha pensado nos primeiros 15 minutos, mas eu acho que deu ali, é a minha entrada, né? Okay. E aí, na sequência, eu posso até abrir aqui, compartilhar com vocês a página da rede e os materiais existentes para o COVID na rede, como que as pessoas podem acessar, né, e de que forma eles acessam, né? Ele é gratuito, a gente não trabalha com a estrutura de pagamento. Nós vamos ter uma publicação na Rebem logo na sequência para fixar isso, para poder ser citado e usado por outras pesquisas, mas no momento que a gente quis fazer era disponibilizar para a comunidade assistencial uma forma de você registrar esse momento tão importante, né, relacionado à assistência a essa pandemia. Correto. Okay? Excelente, excelente. Márcia, tu falaste na questão de parcerias, né? Eu lembro do primeiro contato que tu tiveste conosco, né? E eu, na sequência, entrei em contato com o COFEM, e de forma que esse material, que essa interface da academia junto conosco, da assistência, né? Porque os senhores são pesquisadores, e se tem alguma coisa boa nesse cenário que não está muito fácil para ninguém, não é? São as possibilidades que se abrem, e os senhores, com expertise, eu não tenho dúvida disso, perceberam o quanto poderiam estar contribuindo conosco, mediante o saber dos senhores como pesquisadores, e trazer para dentro da nossa realidade hoje de Covid, né, que nunca a gente viveu, né, pelo menos na nossa geração, nesses 40 anos, no meu caso, a gente nunca viveu uma pandemia. Então, a importância dessa parceria, esse material foi encaminhado, é verdade, para todos os conselhos no Brasil inteiro, não é? Então, saibam, quem está nos ouvindo, mais de 90 pessoas nos assistindo, que bonitinho, e já tem aluno, observação, olha que amor, e já tem aluno dela online, ai que amados, não é? Então, nós temos mais de 90 pessoas conosco, é só para a gente dizer que a gente não faz nada sozinho, que tudo de bom é essa questão da gente poder trabalhar de forma parceira, e mesmo numa situação tão difícil como essa que nós vivemos, enxergar, né? Vislumbrar
uma possibilidade, uma facilidade, uma nova metodologia, um novo instrumento, não é? Para a gente poder superar juntos e, como tu disseste, o nosso compromisso social. Está lá no nosso código de ética, a nossa profissão é uma prática social. E realmente ela só vai ser reconhecida quando essa sociedade a qual nós assistimos compreender para que viemos. Né? Eu repito N vezes, né, para essa sociedade, inclusive, ter bastante claro que a gente não é uma subprofissão. Né? Então, é bem pelo contrário, é tudo isso que tu disseste nessa belíssima introdução, e eu devolvo a palavra para ti. Ok. Então, Simone, eu acho que vale a pena agora a gente mostrar um pouquinho a página da rede de pesquisa e dizer como as pessoas acessam esse material relacionado ao Covid. Então, eu vou partilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar. Né, e acompanhar. Então, vou compartilhar aqui. Ok. Já dá para ver, né? Dá, então, tranquilo. Então, aqui é a página da rede, né? Você acessa pela rede, né, com 2p, rede.org, né? Tem aqui o nosso e-mail, né? O e-mail da rede, né? Então, vocês podem encaminhar e-mail, né? Que é possível conversar com todos os professores que estão ali. Fala um pouquinho sobre a rede, né? Então, aqui na questão do sobre a rede, coloca que a rede é uma entidade criada por pesquisadores, né, de ensino superior, foi oficializada em fevereiro desse ano, né, sob coordenação das professoras Alba Leite, né, Alba Boturra, e a Rosemary Santana, tendo ainda a professora Viviane, da Universidade Federal do Ceará, como secretária, né? E aqui é a abrangência dos pesquisadores, então é Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, né? Então você pode mandar direto ou falar conosco aqui do lado. Aqui tem a estrutura da liderança, né? Colocando aqui um pequeno currículo da professora Alba Boturra, da professora Rosemary e da professora Viviane, né, que são consideradas o grupo de executiva, né, e aqui estão os pesquisadores, né, que fazem parte. Os pesquisadores TNPq, inicialmente, né, então as três, mais a professora Maia, eu, a professora Tânia, Lilian Nóbrega, Aline Fortes, Lilian Almeida, o Marcos Vinícius, e pesquisadores de cursos de pós-graduação, né, aqui tem vários deles que são considerados como os pesquisadores fundadores. Então, nós temos pesquisadores associados, pesquisadores fundadores, né, e aqueles que vão entrando nas comissões relacionadas à rede. Há um regimento, eu não vou abrir aqui o regimento porque não tem o porquê, mas vocês podem acessar o regimento. E para vocês acessarem o download do material de apoio, é necessário fazer um cadastro. Por que a gente está pedindo esse cadastro? Para que a gente tenha uma ideia de quantas pessoas vão acessar o material. Então, a gente tem uma conta dos downloads, mas precisa da questão de cadastrar. O cadastro é simples, né? Eu vou entrar aqui para vocês, pelo meu cadastro, para que vocês possam entender como é que você faz o download, né? Só espera um pouquinho aqui. Login, né? E se não tem cadastro, ele abre depois o cadastro. Então, para o download, tem um material aqui específico, um tutorial que fala sobre o processo de enfermagem e a rede de pesquisa. Então, esse tutorial é como você usar esse material, né? Uma carta aos enfermeiros gestores dos serviços de enfermagem em instituições públicas e privadas, apresentando esse material e dizendo como que eles podem incluir esses materiais nos seus prontuários, seja ele eletrônico ou não eletrônico, né? E aqui os materiais de apoio propriamente dito. Aqueles que é para atendimento à comunidade na pandemia,
os diagnósticos, intervenções, resultados para paciente com suspeita de COVID, para pacientes em estado crítico, para profissionais de saúde e para idosos de longa permanência com suspeita ou casos confirmados. Importante dizer para vocês, eu até vou abrir um deles aqui para que vocês, ele está tanto em PDF como em DOC, né? Então, a gente tem o documento aqui, eu achei ele em DOC mesmo, né? Então, com o CNPq, o símbolo fala local de atendimento, número de pessoas atendidas, nome, cidade, isso eu estou falando da comunidade, eu estou colocando aqui. Importante dizer para vocês que há uma estrutura do diagnóstico de enfermagem, dos possíveis resultados, das intervenções relacionadas à NIC e das prescrições de enfermagem, que a gente utilizou muito a CIP, mesmo no ambiente hospitalar. Então, os pesquisadores entenderam que não existe nenhuma forma, né, de registro em uma terminologia específica que dê conta do que os enfermeiros e a equipe de enfermagem está enfrentando em relação ao COVID. Então, foi necessário usar saberes tanto da NIC, NOC e NANDA, quanto da CIP. Então, esse material, ele faz uma confluência entre os diferentes materiais, né, as diferentes terminologias. Então, só para vocês entenderem como que isto é colocado, então vamos pensar lá, quando você olha que ele tem um comportamento de saúde propenso a risco, você coloca que esse comportamento acontece raramente, algumas vezes frequentemente, você quer um resultado com modificação de comportamento e você tem algumas intervenções para fornecer. Por que a gente trabalhou nessa lógica, né? E aqui ainda tem algumas notícias que a gente vai espalhando aí pela questão. Foi colocado um vídeo da live da Comissão de Sistematização da Assistência, aqui, ela está disponível também, né? E assim a gente vai trabalhando com toda essa situação, né? Então, acho que agora dá para a gente parar a apresentação, né? Já criou mais aí um tempinho, para que a gente possa fazer um bate-papo, né? E fico agora à vontade para você poder perguntar alguma coisa, Simone, e a gente poder fazer aí um bate-papo. Não, mesmo, com né? certeza. Eu estou dizendo que eu estou aprendendo, né? A estar nessas lives, e o que eu tenho sentido de positivo é essa possibilidade de conversar. Diferente da aula meio padrão, né? É só a gente que fala, é muito agradável, a gente se sente acolhido. Que bom. Né? E, você sabe, Márcia, é interessantíssimo, principalmente quando tu falas de somar, né? Porque sempre a minha geração ainda pegou a enfermagem muito mais tecnicista, não é? Do que teórica propriamente dita, né? Eu sempre falo a mesma coisa. Eu lembro que eu tive... alguém me apresentou o processo de enfermagem, alguém que eu digo, uma docente, é claro, no último mês, antes de eu sair da faculdade, não é? E isso passou a não ser adotado da forma, seja 5 etapas, 10 etapas, 3 etapas, não é? E isso sempre foi um grande desafio para a enfermagem, que vem, como tu falaste, vem sendo... até pela formação, não é? Eu percebo a diferença hoje dos enfermeiros que aí estão. Isso é notável, não é? Por outro lado, a gente sabe das classificações. Então, temos escolas que é mais NANDA, a gente sabe disso, né? A CIP, eu conheci graças a você, quando você e Emico vieram aqui para o Paraná, na época eu acho que era presidente ainda da BEM Paraná, né? Professora Thelma, que a gente morre de saudade, né? E ali eu escutava, e nasceu a tal da CIPESC, o município foi o primeiro que foi o grande parceiro de tudo isso, que deu uma visibilidade muito grande para o Paraná, não é? Para os enfermeiros do Paraná. Depois a gente vivencia essas questões
muitas vezes até políticas e cargos, e às vezes as coisas avançam, outras vezes elas ficam mais stand-by, e aí vai muito, penso eu, do profissional, né? De querer ampliar, mudar, né? Seja lá acrescentar, criar, né? No meu cotidiano hoje, quando tu falaste com muita propriedade, a natureza dessa casa, que ainda é tão confundida com o sindicato, né? Tão confundida com o sindicato, né? Por favor, gente, não é uma crítica, é só uma questão de esclarecimento, né? Até porque as lutas da enfermagem não podem ser somente 30 horas o salário. Elas têm que estar junto ao conjunto, né, do que, por exemplo, a professora Márcia está nos apresentando, né? Até para que as lutas sejam menos não tão longas e menos doloridas, sabe? Doídas, porque elas doem, dependendo do que a gente escuta. Então, hoje, como autarquia, Márcia, o que mais nos chama atenção, e aqui, inclusive, tem uma conselheira, Alessandra, que está nos assistindo, e na sequência eu já passo a pergunta dela. O que mais nos angustia como colegas é o número de denúncias que aqui chegam, independente, por favor, da causa-morte. Muitas vezes o paciente foi a óbito, mas nem sempre a causa do óbito tem a ver diretamente com um cuidado de enfermagem. É um conjunto, né? E a hora que a gente se debruça, né, no prontuário, junto ao prontuário do paciente, ou mesmo nas oitivas, quando a gente conversa com os colegas, né, a gente detecta claramente duas situações. Uma, ausência de registro, né, e extremamente comum eu não encontrar registro. E quando encontro extremamente incompletos, que não dizem nada, paciente bem, o que é bem, né? E, por incrível que pareça, muitas vezes anotações sequer fidedignas, principalmente em horário noturno de plantão, quando quase todos os pacientes APA se mantêm 12/8, não é? Então, isso, para nós, como tu bem colocaste, além de ferir, seja o juramento da nossa profissão de inventar dados que não tem, não é? Seja a questão prevista em código de ética, no que diz respeito à proteção a essa sociedade a quem eu assisto, aí vem as questões de imperícia, negligência, etc, etc. Como estimular os nossos colegas a anotarem, especificamente hoje, numa época de Covid. Tanto que a Alessandra pergunta assim, nos municípios com hospitais de campanha, por exemplo, qual a orientação para a equipe fazer o registro caso não tenha uma tecnologia disponível, que não tenha o computador, né, como a gente está se falando agora, né? Juntando uma coisa assim, com a outra. Eu vou me permitir responder a Alessandra primeiro, para que a gente possa limpar o meio de campo, né? Então, vamos pensar assim, quando o grupo de pesquisadores lá da REP conversou, gente, talvez a gente tenha que ajudar mesmo quem está na linha de frente a melhor registrar, para que eles não fiquem procurando, né, na NANDA, procurando na NIC, procurando na NOC, procurando na CIP, como é que eu faço esse registro, né? Quando a gente dispôs esse material para download na rede, ele está disponível, inclusive, para você imprimir em PDF e fazer xizinho, né? Então, o trabalho que você vai ter é de ler primeiramente o que está ali. Se apropriar, né? Se apropriar do que está ali, né? Num segundo momento, é você se apropriar do conteúdo dele, quer dizer, eu sei o que está escrito ali, eu sei o que aquilo significa, e sei que aquelas intervenções são as intervenções efetivamente que eu faço e que eu me aproximo, né? E depois você negociar uma impressão de material para que você possa registrar suas ações de alguma forma.
e juntar isso no prontuário do paciente. Do próprio paciente. Do próprio paciente. Então, é possível, quando você não tem o prontuário informatizado, você poder trabalhar com isso na mão. Tanto é que a gente está disponibilizando tanto doc quanto PDF. Se você tem o prontuário informatizado, aí a coisa complica um pouco mais até do que o não informatizado. Porque para colocar no informatizado, você depende que a equipe da informática coloque isto para você dentro da estrutura. Se você tem campo livre, né, eu sugiro que você pegue o doc, deixe ele aberto e faça um recorte e cola. Porque é o que num primeiro momento você pode fazer. Não tendo campo livre, né, que o diagnóstico, os resultados das intervenções venham de uma forma fechada, vai ter que negociar de alguma forma para que isto seja contemplado dentro da estrutura. Ok, não tenho tempo para negociar, não tenho campo livre, olha o que tem ali nos registros e veja se aquilo que está disponível para você conversa com aquilo que eu tô lendo. Então, assim, tá ali no padrão, né, reconhecido, inclusive com referências, nada do que foi colocado ali não tem sustentação em referência, ele tem sustentação em evidências, não é simplesmente da cabeça de quem trabalhou aquele espaço, né? E aí você olha ali, poxa, eu não tenho como TI colocar no prontuário, eu não tenho, o que eu tenho disponível? Ah, mas esse diagnóstico aqui eu tenho aqui, essa intervenção eu tenho aqui, então usa as que tem, né? Sabe? Então, assim, a ideia não é dar mais trabalho, é você aproveitar o que está ali, mas efetivamente você mostrar a diferença que faz a presença da equipe de enfermagem neste momento de pandemia. Porque a pandemia vai acabar, né? E se a gente não deixar registros, né? Se a gente não deixar especificamente anotado o que a gente fez, sinto dizer, as pessoas esquecem. Né? Eu particularmente concordo perfeitamente. A gente não tem como resgatar aquilo que efetivamente foi o que a gente fez, sabe? Porque daí a gente fica na história de conversa de chá de comadre às 5 horas da tarde. Aí vai continuar aquela história de vida, azar, ninguém me dá valor, eu tô aqui não sei o quê, porque eu não quero só aplausos. Eu também não quero só aplausos, sabe? Eu não quero só aplausos, eu quero realmente que eu seja dignificada por aquilo que eu faço. Só que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que, para que o reconhecimento científico ele aconteça e que a gente seja efetivamente valorizado, nós temos que provar por que nós estamos aqui. E não é provar só porque a gente é boazinha, porque a gente é simpática, né? Porque a gente é um anjo, né? A gente pode ser boazinha, simpática e anjo, e competente, e cientificamente eficaz, né? Que é o que eu falo, né? Os meus alunos sabem disso, ó, não estão a fim de estudar, não estão a fim de registrar, não estão a fim de fazer um trabalho efetivo, vão vender natura, né? Porque, na verdade, você... Bem menos arriscado. Vai por uma ocupação e não uma profissão. Correto. Para você ter profissão, você tem que ser científico, né? Passou a época que para você exercer enfermagem, você só precisaria ter habilidade manual. Verdade. Né? A habilidade manual é necessária, gente. Eu não estou dizendo que ela não é. Muito pelo contrário, né? Eu acabei de passar agora por uma cirurgia que o anestesista me picou 4 vezes, né? Eu sou uma pessoa que não sou sedentária, tenho veias maravilhosas. Quase que eu falei para ele, me deixa aqui, pode deixar que eu pego. É tenista, vou contar. Então, vou contar. Né? Mas assim, Simone, o que acontece com isso? É lógico que quando eu me exponho a um cuidado, eu quero uma pessoa habilidosa. Então, é necessário,
né? A gente está aí conversando sobre essa questão do EAD, não EAD, a distância e o quanto faz falta para a gente as atividades práticas e de estágio. É impossível a gente pensar em produzir uma formação de enfermagem sem aulas práticas e sem aulas... mas você tem que entender por que você está fazendo. Corretíssimo. Senão, você não tem como se pronunciar, né? Você vai ser sempre, né? Eu vou usar uma palavra chula, né? Que a minha mãe usa de vez em quando, né? Vai ser pau mandado. É feio a gente dizer isso, mas exatamente. Eu acho que é a forma mais explícita que eu tenho de explicar essa situação, né? Então, nós vamos continuar a ser uma profissão dominada a partir do momento, né? A gente passa a não ser dominada, né? Desculpe, a partir do momento que a gente adquire competência sobre aquilo que a gente faz, né? Sustenta. A gente sabe o que faz, sustenta o que faz, né? E admite a nossa sustentação, né? Então, e isso, gente, não tem outra forma. A gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que se atualizar, né? Então, é importante você ter movimentos de atualização. É lógico, Simone, que eu entendo o cenário da enfermagem brasileira. Eu entendo, né, que o fato de a gente estar exposta a salários que não são tão maravilhosos assim, poucas pessoas têm a possibilidade, né, de estar saindo para ir para congresso, de estar saindo, inclusive, sendo liberada do seu trabalho para ir. Nós somos uma profissão extremamente feminina e, além de trabalhar, ainda as pessoas têm o segundo ciclo em casa, porque tem que cuidar da sua casa, lavar, cozinhar, etc, 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 porque algumas não têm auxílio na estrutura, algumas são chefes de família, não tem como, né? Mas existem outras formas, né? O Corém Atualiza é uma delas, né? Ele é gratuito, ele é aberto, você pode trabalhar. Hoje existem milhares de revistas de enfermagem de acesso livre, que você pode ter um tempo que você vai lá, ler um livro. Eu digo que isso é cultura de enfermagem, né? Eu acho que faz parte. E isso, gente, não é uma obrigatoriedade, embora faça parte de educação continuada, de serviço, mas é uma obrigatoriedade tua como profissional você se atualizar. Então, é impossível admitir, né, que as pessoas digam assim, é mais ou menos que eu disser assim, eu não me atualizei para dar aula porque a PUC não me deu... Uma bolsa. Ajuda de custo. Tudo bem, se eu for ficar esperando, eu vou ficar sentadinha ali fora e esperando, sabe? Agora, eu tenho que pensar que é a minha vida que está sendo colocada também à exposição. Se eu dou uma aula incoerente, desatualizada, inevitavelmente os alunos em algum momento vão saber disso. Ainda mais na era da informática, né, Márcia? Exatamente. Ainda mais na era da informática, pense bem. Né? E a mesma coisa vai acontecer quando você expõe uma pessoa, ou uma família, ou uma comunidade aos seus cuidados. Mas cedo ou mais tarde, ele vai saber que você está fazendo de uma forma incorreta. Com certeza. De uma forma ineficaz. Então, atualização é uma responsabilidade compartilhada. Ela é necessidade tua, você tem que se atualizar, né? E eu coloco que a gente agora ainda temos problemas com o número de enfermeiros no país, mas eu acho que a gente já tem uma quantidade bastante expressiva em alguns locais a ponto de ter enfermeiro desempregado, né? Sim. Mas eu acho que a gente agora está entrando numa uma nova era, né? A era de que a gente realmente vai ter que mostrar um pouco mais para que viemos. Correto. E ao mostrar para o que viemos, a gente vai ter que decidir se a gente realmente quer ser uma profissão científica, né? Para ser uma profissão científica, volta ao início disso, né? Márcia, a gente precisa registrar. Correto. Eu vou emendar uma pergunta da Júlia Ceni Guimarães, que diz assim, professora Cubas, há aplicabilidade nas barreiras sanitárias das divisas estaduais?
eu estou nesse cenário e sinto falta de registrar. Uhum. Eu acho, Júlia, muito bom ouvir você, Júlia, saudades. Já se localizaram. Muito bom, muito bom. Então, Júlia, talvez você encontre algumas respostas no protocolo, né, no protocolo de registro para os suspeitos de Covid. E não especificamente para aqueles que já estão. Eu acho que talvez nas barreiras sanitárias isso possa te ajudar. Com certeza ali tem alguma coisa que pode te dar uma mão. Colaborar. Obrigada, Mais alguma Júlia. pergunta, Simone? Não, por enquanto, tranquilo. Então tá bom. Peraí, que vai. Hoje está muito chique esse conselho, porque colocaram uma tela onde antes a gente estava escrevendo a caneta, né? Hoje tem uma tela, então também estou me adaptando à tela agora. Então, Sônia Carmo, obrigada, Sônia, desde já. Ela quer saber da situação da contaminação de trabalhadores da saúde pela Covid-19, o que pode ser feito para evitar isso. Eu até aproveito a pergunta, se você me permite, Márcia, da Sônia. Né? Uhum. Amanhã, às 9h30, a RPC pediu um momento conosco com relação especificamente à questão da contaminação dos trabalhadores. Importante que todos saibam, né? Existe um observatório, foi criado um observatório dentro do COFEM, que é alimentado por todos os conselhos regionais, por meio de quem? Dos responsáveis técnicos nos seus serviços. Ali eu alimento esses dados, quantos contaminados, quantos em quarentena, quantos já curados, Deus o livre, eventualmente, quantos colegas a gente eventualmente perdeu, e assim por diante. Então, esses dados eu vou passar para vocês amanhã. Nós temos hoje, especificamente aqui no Paraná, né, Quitéria? Hoje são 160, Sônia, são 160 casos, 166 casos aqui no Paraná, e com trabalhadores de enfermagem. Por favor, não tenho clareza que está subnotificado, não é? Mas o que temos hoje, e um óbito até a presente data, não é? Mas nós temos o controle geral em termos de observatório, que via site do próprio conselho vocês conseguem acompanhar melhor a evolução, né? E aí a professora pode realmente, quando ela reforça, a colega pergunta como evitar essa contaminação. Olha, eu gostaria de ter uma resposta rápida e pronta para isso, Simone. Né? Gostaria mesmo, né? Nós sabemos que talvez essa pandemia ela só tenha aberto mais uma ferida que já acontecia, né? Então eu não sou ingênua em achar que os profissionais da área de enfermagem, seja eles auxiliares técnicos ou enfermeiros, já não vinham sofrendo questões relacionadas à exposição ao risco de contaminação ou ao risco de infecção nos seus trabalhos diários, seja ele por qualquer outra razão que não fosse a Covid. O que aconteceu hoje com a Covid? É que essa mazela, ela foi explicitada, né? E foi explicitada para os outros profissionais que não só a equipe de enfermagem, né? Porque parece que quando estava só com a equipe de enfermagem, meio que faz parte, né, da profissão, né? Entretanto, agora não faz só mais parte, né? Agora quem está cuidando acaba tendo que fazer uma certa transdisciplinaridade. Não estou dizendo nem trabalho interdisciplinar, nem multiprofissional. Eu estou dizendo uma transdisciplinariedade, porque quem está ali tratando, por exemplo, de um ventilador mecânico, fazendo uma aspiração, ou seja lá o que for, é a mesma pessoa que vai ter que estar limpando, vai ter que estar ajeitando, porque não vai poder ter esse acúmulo e essa vivência, né? A enfermagem pode fazer isso depois. Agora não está todo mundo exposto, né?
Eu acredito assim, né, que nós temos que entender o contexto, né, o contexto da falta de produção de máscaras, da falta de produção de EPIs, todo esse contexto que já. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar calado nesse contexto, né? Eu acho que a primeira situação é que realmente a gente precisa se posicionar. Em que situação de risco que eu me exponho e de que forma que eu me exponho a essa situação e não ficar calado, né? Então, nesse caso, é não ficar calado. E procurar realmente as instâncias que você pode se expor nesse sentido, né? O que acontece é que a gente tem na nossa profissão algo que é meio que explicável por uma parte e não explicável de outra, de que a gente passa por cima de algumas coisas que a gente não deveria passar ao bem do paciente, da família, do cliente, do usuário, ou seja lá como é que você queira chamar. Para agilizar, a gente faz Exatamente. isso. Então, assim, você acaba dando jeitinhos, você acaba fazendo de uma outra forma, porque você imagina que se você deixar de fazer, você está deixando de prestar um cuidado. Bom, este cuidado deve ser científico e a assistência deve ser com cuidado, inclusive para o trabalhador, né? E a gente fica meio que numa sinuca. Questão bioética. É uma questão bioética. Até que ponto que eu cuido do outro se eu não tenho, né? Cuidado de mim, né? E de que forma que eu tenho cuidado de mim, né? E como que eu estou me expondo, né, ao risco. Então, assim, infelizmente, eu não tenho uma resposta, né? Eu acredito que a gente precisa problematizar mesmo isso um pouco mais. Eu reforço que a pandemia só veio para expor uma ferida que a enfermagem, ao longo do tempo, já se expõe. Né? Já se expõe em fazer curativos sem EPI, já se expõe atender em pronto atendimento sem um devido cuidado, a fazer limpeza de material cirúrgico sem saber da onde que ele vem, né? E se expor, inclusive, dentro da própria... Eu sempre trabalhei uma boa parte da minha vida, embora eu tenha iniciado a minha vivência assistencial em hospital, mas boa parte dela foi no extra-hospitalar, né? Mas eu fico pensando em quanto eu também me expus no extra-hospitalar. Não tenha dúvida. Quanto eu me expus. Né? Desde fazer BCG sem óculos, porque quando eu aprendi não usava, né? E hoje eu fico imaginando, né? Se tivesse acontecido alguma coisa, como poderia ter desenrolado, né? E são pequenas coisas que no final, né? Depois, esse ano eu estou fazendo 33 anos de profissão, né? Em 33 anos, o tempo cobra. Com certeza. Márcia, então, eu complementaria, se você me permite, né? E convido a colega, inclusive, a assistir, né? Nos acompanhar. Não é? Nós tivemos um primeiro momento com a Patrícia, também enfermeira, especificamente da Secretaria do Estado do Paraná, que trouxe a questão das EPIs, a primeira parte, no que diz respeito a máscaras e luvas, uso de... Porque, por incrível que pareça, o maior problema que já foi detectado, inclusive pelo COFEN e CORENS, é a desparamentação. Não é? Esse é um grande, vamos dizer assim, ele é traiçoeiro na hora em que você vai desparamentar. Não é? E a gente vai trazer de volta a Patrícia com esse tema específico da desparamentação, numa próxima live, que eu estou vendo agora com ela a possibilidade. Vocês viram que o quadro do Paraná mudou, não é? Os planos de contingência estão sendo revistos, atenção que tem plano de contingência novo, da CESA, especificamente no site, já disposto no site do COREN. Então, acompanhe. A questão das máscaras, eu vou reforçar, penso que muitos já ouviram, não é? Mas nós estamos fazendo o que eu entendo, colaborando com os nossos colegas, né? O COFEN adquiriu máscaras
tipo N95, FF2, não é? E para alguns locais, elas foram inclusive entregues. Agora, essa semana foram distribuídas nas subseções, não é? Eu poderia dizer, não, isso é preocupação de gestor, né? Quem compra EPI, e a Márcia foi extremamente feliz. Se nós tivéssemos conversado um mês atrás, e depois eu posso te mostrar, eu escrevia sobre décadas das lutas da enfermagem, hoje em plena vitrine, por conta da pandemia. Não tem nenhuma novidade, tira a pandemia, nenhuma novidade com a dificuldade da lavagem de mãos, com a questão das precauções padrão, as questões de gotícula. A gente, principalmente que era da CCIH, viveu isso, vive isso ainda hoje, não é? Nós estamos falando de comportamento, de postura, sim, não é? Hábito, né? E tudo mais. Então, as máscaras hoje, em alguns locais, que inclusive amanhã eu devo estar em Rio Branco do Sul, para entregar, porque o fornecedor está com dificuldade de encontrar, de trazer. Já foi comprado, eu não vou conseguir, o COFEI não vai conseguir suprir o Brasil inteiro de máscara, mas sim, ele está tomando o segundo lote de mais de 200 mil máscaras adquiridas pelo COFEI e distribuídas nos estados. Nesse momento, até por conta desse quadro que mudou no Paraná, que elas foram para subseções, e os locais que eventualmente tenham problema, né, com relação à máscara, entre em contato conosco, seja pela ouvidoria, como é um canal muito fácil, para a gente poder saber quem eventualmente está necessitando. Peçam para serem atendidos, não é? Uma vez que é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento também para colaborar. Porque eu tenho dito, hoje, por exemplo, muitas vezes não adianta ter o dinheiro. Eu não tenho a matéria-prima para adquirir determinados tipos de materiais, não é? Agora, EPI é uma luta que não é de hoje, de algum tempo. Por exemplo, a Ivelise pergunta assim, eu gostaria que ela falasse como se posicionar com a negativa de atendimentos. Como devemos fazer esse registro? Ou até mesmo em postura com o usuário em decorrência da falta de EPI. Como é que eu me coloco frente à assistência versus falta de EPI? Eu acho que é isso que a Ivelise pondera. Simone, essa é uma outra situação que também é um dilema, na bioética e é um dilema ético. Né? É um dilema ético. Eu não atender é mais preocupante do que eu não atender se eu não tenho condições de trabalho. Né? Como é que isso acontece? Né? Eu lembro que eu uma vez fiz uma discussão em sala de aula sobre uma questão de uma médica que perdeu o CRM porque ela fez um determinado procedimento do qual ela não era especialista, com uma situação de gambiarra, né? Usando algo para salvar, né, a vida de uma mulher e que infelizmente perdeu o bebê. E no registro do CRM, ele estava colocando que ela não poderia ter feito porque ela não tinha condições para assumir aquele atendimento, né? E listou todas as condições primárias, né? E que na tentativa de salvar a vida, ela acabou expondo, né? E poderiam ter morrido os dois ou alguma coisa assim. É uma coisa muito complicada, Simone, porque você fica pensando assim, será que eu vou ser negligente? Será que eu vou ser imprudente? E no contexto, assim, do dia a dia, né, eu também me coloco no lugar, né? Será que eu faria uma negativa de atendimento se eu não tivesse condições para fazer esse atendimento? Não tenho máscara, não tenho luva, não tenho EPI correto, eu sei que a pessoa está ali para ser atendida, eu preciso fazer o atendimento, porque senão ela morre, mas ao mesmo tempo
eu estou me expondo a uma situação de alto risco, porque automaticamente eu estou me colocando. Eu acho assim, Simone, a gente tem que pensar que essa fala, ela tem que ser mais no estrutural do que no particular, né? Ela tem que ser colocada para os comandos, né? Ela tem que ser colocada na ouvidoria do conselho, porque aí sim o conselho tem uma ação efetiva. Ela tem que ser, por exemplo, se for um serviço público, ela tem que ser denunciada para o Conselho Municipal, para o Conselho Estadual, para o Conselho Nacional de Saúde, para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Deputados, né? Que efetivamente tem um poder político, né? Porque não basta simplesmente ter o poder técnico, porque você não tem uma governabilidade política de mando quando você está ali, né? Então, negar pela negativa e isso acabar sendo culpabilizado, né? Quem negou, né? Ele vai além do que a gente pode explicar, né? Então, é assim, identifica que está faltando, registra essa identificação. Registra para a tua chefia imediata, registra para a chefia não imediata. Se ela não te escutou, faz uma denúncia no conselho, faz uma denúncia em situações que sejam expressivas para isso. Ministério Público aceita esse tipo de situação. Márcia, né? Faz uma denúncia em Ministério Público. Se você me permite... Já me avisaram que deu 1 hora, nem senti, meu Deus do céu. Mas escute, foi a Evelise a última menina? Isso, a colega? Foi. Menina, né? Então, Evelise, dê uma olhada, por favor, na página do Conselho, no que diz respeito a pareceres. Eu pedi à conselheira, e que Márcia conhece muito bem, doutora Maria Cristina Paganini, que é doutora na área de ética e bioética, e que se debruçou, inclusive, em um número expressivo de bibliografias estrangeiras, no que diz respeito a negar o atendimento, mesmo com uso racional, mediante o uso racional. Não vamos imaginar o zero, acho que Sim. Eu não consigo imaginar uma gestão que vai zerar no todo, que vai faltar eventualmente, vai exigir uso racional, etc. Ali você vai perceber que, apesar de tudo que a Márcia ponderou, nós abraçamos uma profissão de risco. Isso tem que ficar, isso ninguém pode esquecer, ninguém pode esquecer. E a pessoa vulnerável, naquele momento, seja já traçado pelo próprio juramento, pela própria lei do exercício profissional e código de ética, ali ela é soberana. Então, tudo bem, eu tenho livre-arbítrio, eu não quero, eu não vou me contaminar. Ok, responder, em alguma instância você vai responder, porque ele é pessoa vulnerável, o paciente é vulnerável, não pediu para estar lá, diferente da gente que pediu para estar ali atuando, muitas vezes sem as condições que a gente deveria ter para ter inclusive o autocuidado, como você bem colocou. Então, não sei se infelizmente, eu não saberia dizer, mas não tem saída. A gente não pode chegar ao extremo de não ter nada, né? Nada de proteção para o assistir. Inventar, a gente inventa, criativo a gente é muito, meu Deus do céu, como a gente inventa moda, né? A gente não tem o avental X, a gente põe do avesso, a máscara a gente põe 3 de pano se não tiver, porque alguma coisa nós vamos fazer. Agora, vocês leiam esse parecer, que está muito bem redigido, tanto que o COFEM levou esse parecer para todos os conselhos regionais dos estados brasileiros, para colaborar, porque é um impasse. Essa angústia que a colega demonstrou, e a Márcia apontou, não é? Também na sua fala, é a angústia de todos nós, não tenham dúvida disso, ok? Então, ai que amor, olha que delícia, a Flávia está dizendo, a nossa jornalista, outra jornalista, vou mandar o link para a Evelise para ela ver o parecer, tá, Evelise? Então vai chegar um material aí para você, e use o Corém, use no bom sentido.
A ouvidoria não é canal de fofoca, não é de dedo duro, é para denunciar. Denunciar para a gente melhorar, para a gente aprimorar, para a gente crescer. E aí, para finalizar, vou passar a palavra para a nossa convidada para se despedir. E eu acho que eu vou ter que chamar de novo, porque tem muita coisa para a gente discutir nessa vida. É um prazer imenso, eu poderia ficar te ouvindo a noite inteira. Muito, adoro. Por favor. Bom, então, Simone, eu quero agradecer, né, ao convite, dizer que para mim realmente é uma gratidão, né, poder participar e poder oferecer um pouquinho daquilo tudo que eu tenho absorvido, né, quer seja pela Associação Brasileira de Enfermagem, pelo próprio conselho, né, eu aprendo todos os dias com essa vivência, né. Então, quero agradecer a quem assistiu, né, e dizer que estamos aí sempre, né? Eu falo para os meus alunos que eles têm termo de garantia, né? Então podem usar o certificado de garantia, o termo de garantia do jeito que eles conseguirem utilizar, né? E eu espero realmente que o material que a rede de pesquisadores produziu para essa situação da pandemia, ela seja bem usada, seja bem utilizada, né? Critiquem caso encontrem alguma coisa que não soe bem para vocês, né? E estamos aí, né? Pensando e solicitando para que a gente passe isso o mais rapidamente possível, né? Obrigada, senhora. Eu é que agradeço. Não é por nada, não é? É como abenista há tantos anos também, né, Márcia? Esse ano tem o processo eleitoral da ABEM, não é? Está tudo tão difícil, né? A gente não sabe o que está acontecendo, que época vai ser, seja as eleições municipais, a do próprio conselho, é um ponto grande de interrogação. Mas no caso da ABEM, né, para quem eventualmente não sabe, infelizmente não é a abenista, que é uma grande escola, não é? A Márcia é, sim, a representante do Paraná na condição de vice-presidente. Vai ser uma honra ter uma paranaense do nível da colega, não é? Representando a enfermagem a nível nacional, não é? Então, vou torcer, não tenha dúvida, vou torcer, vou estar lá para votar como abenista que sou, não é? E agradeço a tua disponibilidade, porque sei um pouquinho da tua luta, dos teus desafios, não é? E és merecedora de todo o reconhecimento que tu tens hoje, não só no Paraná, mas a nível de Brasil. Muito, muito, muito obrigada pelo momento, pela oportunidade, pelo aprendizado, porque cada live com os meus colegas eu aprendo um pouquinho e saio sempre mais recheadinha, vou embora mais feliz. Muito, muito, muito obrigada. Uma boa noite a cada um dos senhores. Obrigada para mais de 100 pessoas que estão nos acompanhando, não é? Muito obrigada, uma boa noite. E como disse a Márcia, que passe isso tudo um pouquinho mais rápido, né? Para a gente poder voltar a viver como a gente vivia e valorizar eventualmente aquilo que a gente deixou de valorizar. Ok? Verdade. Uma boa noite a todos. Um beijo para todos.